boas-vindas aos irmãos aqui presentes. Damos as boas-vindas àqueles que estão nos acompanhando através da live. Este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Meus queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez. O tema da nossa mensagem nesta noite é os perigos da vida cristã. E para estudar esse tema, nós convidamos a atenção dos irmãos para dois textos. O primeiro está em Josué, capítulo 24, versículo 31. Josué 24, versículo 31. Diz assim a palavra: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Agora abram em Juízes, capítulo 2, nós vamos ler versículos 1 a 13. Livro de Juízes, algumas páginas depois, livro de Juízes, capítulo 2, versículos 1 a 13. Subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores da terra, antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isto que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Daí chamarem a este lugar Boquim e sacrificarem ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo do Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalaíns. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, foram-se após outros deuses dentre os deuses das terras que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Os perigos da vida cristã. Queridos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, numa de suas mensagens, ele fez uma referência às igrejas que foram celeiros de missionários e que inclusive enviaram missionários para o Brasil, tanto na América do Norte quanto na Europa. E o cenário destas igrejas é catastrófico. Embora eles tenham templos suntuosos e templos riquíssimos, em muitos lugares esses templos estão vazios, ou em outros lugares estes templos foram vendidos para se transformarem em bares, para se transformarem em casas de espetáculo, ou até mesmo para se transformarem em mesquitas. Há entre os que professam a fé e que ainda continuam fiéis à igreja apenas pessoas idosas, já com seus cabelos embranquecidos. Os jovens não estão mais na igreja, os jovens não acreditam mais nos valores
espirituais. E o que explica esta realidade, meus queridos? Em primeiro lugar, o liberalismo teológico. As pessoas não acreditam mais na Bíblia como a palavra de Deus e têm a Bíblia como um livro apenas para a cultura judaica, para o tempo dos judeus, e não para todos os tempos e para todos os homens. Em segundo lugar, o misticismo religioso, que supervaloriza os sentimentos em detrimento da leitura, do estudo e da aplicação da palavra de Deus. E em terceiro lugar, o materialismo, que faz as pessoas pensarem tão somente nas coisas desta vida, e o hedonismo, que faz as pessoas pensarem tão somente nas coisas que podem lhes oferecer algum prazer. Meus amados, estas igrejas já cederam aos perigos da vida cristã. Isto serve de alerta para o nosso país. Isto serve de alerta para as igrejas evangélicas do nosso país. Isto serve de alerta para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Isto serve de alerta para a nossa igreja. Há perigos que nós devemos conhecer e contra os quais devemos lutar em nossa vida cristã. E quais são esses perigos, amados? Fundamentado nesse texto que fala da história do povo de Israel, eu gostaria de destacar os seguintes perigos. O primeiro deles, o perigo de obedecer parcialmente à voz de Deus. Vou repetir para aqueles que gostam de anotar: o perigo de obedecer parcialmente à voz de Deus. Queridos, observem lá no capítulo 24, Josué, no versículo 14, ele faz um desafio ao povo: temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Agora notem, meus irmãos, que a este apelo feito por Josué, o povo respondeu o seguinte, mesmo sendo advertido sobre a seriedade dos seus votos. Josué 24:24: ao Senhor nosso Deus se serviremos e obedeceremos a sua voz. Desculpem. Observem, a resposta deles a este apelo foi: ao Senhor serviremos e obedeceremos a sua voz. Contudo, neste mesmo capítulo, lá no versículo 31, nós somos informados que serviu Israel ao Senhor todos os dias de Josué, em todos os dias dos anciãos que sobreviveram por muito tempo depois dos dias de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor. E há uma nota de melancolia e de tristeza aqui, porque se afirma que o povo serviu a Deus tão somente nos dias de Josué, e tão somente nos dias dos anciãos que viram as obras de Deus, desde a saída do Egito até a entrada da terra prometida. O que aconteceu depois disso? Em primeiro lugar, meus amados, eles desobedeceram a voz do Senhor e passaram a conviver com os habitantes da terra. Confira Josué capítulo 2, versículos 27 a 36. E perdoem, capítulo 1, versículo 27 a 36. Notem que Deus havia determinado que eles expulsassem todos os habitantes da terra, que jamais eles poderiam entrar em aliança com os habitantes da terra. Mas eis que eles passaram a conviver com os habitantes da terra, não expulsaram os moradores da terra e estabeleceram aliança com eles. A partir do versículo 27, capítulo 1, somos informados que a tribo de Manassés, de Efraim, de Zebulon, de Asser, de Naftali, não expulsou os povos que estavam no meio deles.
Agora, notem a repreensão no capítulo 2, versículo 2: vós, porém, não fareis aliança com os moradores da terra, antes derribareis os vossos altares, contudo não obedecestes a minha voz. Que é isto que fizestes? Meus queridos, notem que este povo havia dito: ao Senhor serviremos, e eu quero destacar a seguinte expressão: e obedeceremos a sua voz. Neste capítulo 2, o anjo diz: vocês não obedeceram à voz do Senhor, vocês não expulsaram os moradores da terra, vocês fizeram aliança com este povo. Que é isto que fizestes? Mas, meus queridos, além de conviver com os povos, em segundo lugar, eles passaram a ser convenientes com os povos. O que é ser conveniente? Ser conveniente é atender ao gosto, atender às necessidades e atender ao bem-estar de outra pessoa em detrimento dos seus próprios valores. Então observe, meus amados, em vez de influenciar, eles passaram a ser influenciados. Em vez de liderar, eles passaram a ser liderados. Em vez de transformar o meio em que estavam, eles tomaram a forma daquele lugar. Eles não obedeceram à voz de Deus, ou a obedeceram parcialmente. Primeiramente, convivendo, e em segundo lugar, sendo convenientes. E em terceiro lugar, meus amados, eles desobedeceram à voz de Deus porque se prenderam em laços com as pessoas com quem conviviam. Capítulo 2, versículo 3, Deus afirma que por não terem obedecido a sua voz completamente, os povos daquelas terras permaneceriam em meio àquelas terras, e eles seriam por laços aquele povo. Note, quando eu e vocês não obedecemos à voz de Deus completamente, muitas vezes permanecem em nosso meio laços que acabam por nos enredar, que acabam por nos prender, que acabam por nos desviar dos caminhos do Senhor. Nesse primeiro ponto, amados, que tem como tema o perigo de obedecer parcialmente à voz de Deus, eu gostaria de trazer alguns desafios para a minha vida, para a sua vida. Atente, irmãos, para os seguintes desafios. Primeiro, queridos, busquemos obedecer completamente, inteiramente à voz de Deus, evitando conviver, ser conveniente ou se prender a laços em nossos relacionamentos. Segundo desafio, analisar a nossa vida. Se muitas vezes não estamos, meus amados, sendo convenientes, convivendo, e se não estamos enredados em laços que roubam a nossa vitalidade espiritual, que atravancam a vida plena que Deus tem preparado para nós, e que sobretudo ofendem ao Deus a quem nós servimos. Terceiro desafio, busquemos, amados, iluminação do Espírito Santo, para perceber se ao inadvertidamente conviver e ser convenientes, já não estamos em laços que nos serão mortais. Segundo ponto, segundo perigo que eu quero destacar desse texto é o perigo de uma religiosidade apática. O que significa a palavra apatia? A palavra apatia, meus amados, designa um estado de alma não suscetível de comoção ou interesse, insensibilidade, indiferença. Vou repetir: um estado de alma não suscetível de comoção ou interesse, frieza, insensibilidade, indiferença. Ora, as igrejas citadas lá na América do Norte e na Europa seguiram esta trajetória de decadência,
e ainda que tivessem a palavra de Deus em suas mãos e através da palavra fossem advertidos, demonstraram apatia diante do Senhor. Isso não é exclusividade daquelas igrejas. Somos informados no livro de Apocalipse que haviam duas igrejas cujas advertências chamam a nossa atenção. Não eram igrejas até aquele momento, eu quero destacar, até aquele momento totalmente apáticas, mas, meus amados, demonstravam sinais que poderiam conduzir nesta direção. Observem a igreja de Éfeso. O Espírito diz que aquela igreja era laboriosa, que aquela igreja era perseverante, que aquela igreja observava e identificava os falsos mestres e não os tolerava em seu meio. Virtudes louváveis de uma igreja fiel. Porém, notem, ela havia abandonado o seu primeiro amor. E quando uma igreja abandona o seu primeiro amor, ela pode continuar exteriormente, formalmente, ritualisticamente, demonstrando fidelidade para com a palavra do Senhor, mas isto vai arrefecer com o tempo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. E uma outra igreja citada no livro de Apocalipse é a igreja de Tiatira. Embora ela ainda demonstrasse amor, fé, serviço e perseverança, notem, meus irmãos, ela tolerava em seu meio pessoas que ensinavam coisas contrárias à palavra de Deus e que levavam o povo de Deus ao pecado. As referências a essas duas igrejas estão em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e Apocalipse capítulo 2, versículo 20. A igreja de Éfeso havia abandonado o seu primeiro amor e a igreja de Tiatira estava permitindo em seu meio que falsos mestres ensinassem heresias estas que estavam desviando o povo de Deus do caminho do Senhor. Há um perigo da apatia. Isso nos vem lá desde o Novo Testamento. As igrejas, as cartas do Apocalipse foram escritas no primeiro século. Há um perigo da apatia e serve-nos de exemplo as igrejas da América do Norte e da Europa, nossas mães no Evangelho. Há um perigo de apatia, meus amados, e eu devo olhar para a minha vida e para a minha igreja e perceber se estes sinais de apatia não estão presentes. Se porventura nós, enquanto igreja de Cristo, também não estamos abandonando o primeiro amor. Se porventura nós, como igreja de Cristo, também não estamos agregando, tolerando, convivendo e sendo convenientes com falsos mestres e com falsas doutrinas que sorrateiramente penetram nas nossas igrejas, ou talvez hoje pelas mídias sociais nos nossos ouvidos. Meus amados, observem que quando Josué faz um apelo para que aquele povo servisse a Deus com temor, com integridade e com fidelidade, eles ainda carregavam consigo uma cultura religiosa dos seus antepassados. E é curioso observar, eles ainda traziam em sua bagagem os deuses da além do Eufrates, uma cultura religiosa de mais de 2000 anos. Eles traziam consigo ainda alguns deuses ou ídolos egípcios, de uma cultura religiosa da qual eles estavam apartados há mais ou menos 41 anos. Observem que para se conservar uma cultura religiosa que desagrada a Deus é muito fácil. Mas notem, meus irmãos, três gerações depois que os israelitas entraram na terra prometida, cerca de 100 anos depois que eles entraram na terra prometida, uma nova geração se levantou que não temia ao Senhor, que não conhecia o Senhor, que não conhecia as obras que Deus havia efetuado em meio ao seu povo. Uma geração que, tendo sido moldada pela cultura da palavra de Deus,
tendo uma vez recebido no Egito e sendo trabalhada por essa cultura, através dos servos de Deus que os lideraram, em pouco tempo se esqueceram, em pouco tempo abandonaram, em pouco tempo desertaram, em pouco tempo adulteraram na sua fé para com Deus. Não é contrastante? Uma cultura da além do Eufrates do Egito, eles traziam consigo até entrar na terra prometida, mas a cultura bíblica, teológica, que eles receberam através de Moisés, durante o êxodo e nos primeiros tempos com Josué e os anciãos, foi rapidamente abandonada. Por que, meus amados? Porque talvez aquela geração que herdou a terra demonstrou apatia espiritual, viveu uma religiosidade não suscetível a qualquer comoção, a qualquer interesse, viveu uma religiosidade insensível e indiferente. Quando as coisas deram certo na sua vida, quando as coisas prosperaram na sua vida, quando eles receberam os benesses da nova terra, esqueceram de que tudo provinha de Deus, que era Deus que dava o poder para aqueles, que foi Deus que deu o poder para que eles conquistassem a terra e nela permanecessem. É interessante observar que lá em Deuteronômio capítulo 6, Moisés deixa muito claro como os israelitas deveriam preservar a cultura e transmitir essa cultura religiosa às futuras gerações. Eu convido os irmãos para que atentem para o que diz Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9, palavra de Deus. Diz-nos esse texto, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno, e eis aqui o primeiro ponto, para que haja vigor espiritual, para que não se abandone o primeiro amor, para que não se abra mão de valores espirituais. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Talvez aquela geração que herdou a terra conhecesse muito de Deus. Talvez aquela geração tenha visto as obras do Senhor. Talvez aquela geração tivesse a palavra de Deus recém-chegada ainda em tuas mãos, mas estas palavras, meus queridos, não estavam em seu coração. Mas diz mais: e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e se te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais das tuas casas e das tuas portas. Eles deveriam não só viver uma religiosidade vigorosa, cheia de amor, de entusiasmo, de comprometimento, de envolvimento, mas deveriam transmitir isto aos seus filhos. E os irmãos percebem como deveriam fazer? Diz-nos o texto claramente: quando você estiver em casa, assentado, quando você estiver andando pelo caminho, quando você se deitar, quando você se levantar, olha, coloque isso escrito nos umbrais da tua porta, coloque um outdoor com as palavras de Deus perante os teus olhos, e assim a geração que vai se levantar não se esquecerá de Deus. O que ouvimos e aprendemos, diz o salmo que lemos no início deste culto, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Agora, notem, meus amados, tudo começa quando nós, presente geração, demonstramos apatia espiritual, ausência de vigor espiritual. Quando nós, presente geração, permitimos que o amor para com Deus se arrefeça no nosso coração. Talvez aquela geração que viu as obras do Senhor, que entrou na terra prometida, que viu os milagres de Deus acontecendo, meus amados, infelizmente, com o passar do tempo,
tenha se tornado uma geração que cultuava a Deus de forma ritualística, formalística, e que não ensinou às futuras gerações os louvores do Senhor, o seu temor e as maravilhas que fez. Que lições esse segundo ponto nos convida a aprender? Primeira lição, queridos, individualmente, como igreja, nós precisamos dia após dia observar se na nossa vida não existem sinais de apatia, de indiferença, de insensibilidade. É preciso que eu e vocês, meus queridos, observemos se não está faltando vigor espiritual, se não está faltando em nós ausência de comprometimento, ausência de envolvimento com Deus, com Cristo e com a igreja de Jesus Cristo. Porque se estiver faltando, isto pode indicar que estamos vivendo apaticamente a nossa religiosidade. Uma segunda lição: a buscar com sinceridade de todo o coração a volta ao primeiro amor. Diz o Senhor à igreja de Éfeso: arrepende-te e volta ao primeiro amor. Arrepende-te e volta ao primeiro amor. Onde está aquela paixão? Onde está aquele entusiasmo? Onde está aquela alegria? Onde está aquele prazer? Volta ao primeiro amor. Se envolva, assuma compromissos, assuma responsabilidades para com o Senhor. A terceira lição deste segundo ponto: aguardar as palavras de Deus primeiramente no nosso coração. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. No teu coração. Como está no meu e no seu coração a palavra de Deus? Ela está de fato em nossos corações. Mas não somente isto, transmitir para as futuras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, para que novas gerações se levantem e temam ao Senhor, e sirvam ao Senhor, e deem sequência à obra do Senhor. Terceiro e último ponto, meus queridos. Já falamos de dois perigos nesta noite. O primeiro perigo foi o de obedecer parcialmente à voz de Deus. O segundo perigo foi de uma religiosidade apática. O terceiro perigo, o perigo de remover os marcos deixados pelos pais. Notem, meus amados, como é atualíssimo este texto, como é atualíssima essa história. Os israelitas foram convidados para manifestar uma cultura religiosa diferente no meio em que eles foram colocados. No entanto, eles se fizeram convenientes, coniventes e foram presos em laços junto àquele povo por não obedecerem plenamente à voz de Deus. Quando deviam, conhecedores de Deus, demonstrar amor a Deus e um serviço em temor, fidelidade e integridade, eles se mostraram apáticos e não foram capazes de transmitir às futuras gerações o que Deus havia realizado no seu meio. É triste observar no capítulo 2 a seguinte afirmação: uma nova geração se levantou que não conhecia Deus, que não conhecia as obras do Senhor. A geração que nos sucederá, meus amados, conhece a Deus através do meu testemunho, do seu testemunho. A geração que se levantará, ela teme a Deus por conhecer o seu poder e as maravilhas que Ele fez.
No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 10, e aqui eu quero usar esse texto para explicar a palavra marcos, porque talvez não seja familiar a todos os irmãos. No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 10, na primeira parte, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, diz o seguinte: não remova os marcos antigos fixados pelos seus pais. Meus irmãos, para quem não está familiarizado com esta linguagem, marcos eram sinais que se colocavam nas divisas das propriedades, a fim de separar uma propriedade da outra. Geralmente eram usadas grandes pedras que se colocavam nos limites territoriais destas propriedades. Na minha época da adolescência, eu ainda vi propriedades que, apesar de terem cercas, ainda tinham estas grandes pedras, ou ainda tinham os grandes marcos deixados pelos antepassados. Além de marcos, são chamados também de pedras de rumo. Eu não sei se os irmãos já ouviram essa expressão, pedras de rumo. No contexto de Provérbios 23, 10, estes marcos, eles eram demarcações de propriedades. Tanto que, se os irmãos lerem o versículo, vão perceber que diz que eles não deveriam remover os marcos entrando nas terras dos órfãos e das viúvas. Mas, queridos, esta palavra também pode designar marcos espirituais que foram fixados pelos nossos pais e que, em hipótese alguma, podem ser retirados. Observem que a geração que se levantou em Israel não possuía uma cultura religiosa. Ela cresceu sem ter no mínimo informação sobre Deus. Não conhecia a Deus, não conheciam as obras de Deus, não conheciam o poder de Deus. Ora, a apatia da geração anterior levou aquela geração a ser completamente ignorante das coisas do Senhor. E volta a frisar, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco o que ele fizera a Israel. Meus amados, qual o destino de uma geração tão alienada assim de valores tão importantes quanto os que haviam sido dados aos pais? Qual o destino de uma geração que já não conhecia Deus e nem as obras que Ele fez? A Bíblia mostra qual o destino dessa geração em 4 pontos que demonstram quão decadente foi aquela geração. Notem comigo, observem comigo o primeiro ponto. Eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Eles passaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Em segundo lugar, eles deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito. Em terceiro lugar, eles foram após os outros deuses das gentes que haviam ao redor deles e os adoraram. Em quarto lugar, eles provocaram o Senhor a ira. Isso me convida e te convida, meu irmão, minha irmã, queridos ouvintes, a pensar: qual é a herança, qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual é a herança? Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Um legado de temor a Deus e de serviço a Deus com integridade e fidelidade, ou um legado de apatia, de formalismo, de ritualismo apenas? Se eles olharem para nós, o que aprenderão sobre o servir a Deus? O que aprenderão sobre a necessidade de ler a palavra de Deus? O que aprenderão sobre a necessidade de orar? O que aprenderão sobre a necessidade de estar na casa de Deus? O que aprenderão, meus queridos, sobre a necessidade de amar aos irmãos?
O que aprenderão sobre a necessidade de serem perseverantes, a despeito muitas vezes dos escândalos e dos problemas existentes na convivência? O que eles aprenderão? Meus queridos, nós que tivemos pais crentes, estamos vivendo tal religiosidade e dando sequência a esta bendita herança? As palavras ordenadas por Deus, isso é muito sério, estão no nosso coração, meus amados. Perceba, não é só no intelecto, é estar no nosso coração, é ouvir a palavra e deixar que esta palavra toque as nossas emoções, toque o nosso coração. Essas palavras ordenadas por Deus estão no nosso coração. Estas palavras, queridos pais, ordenadas por Deus, estão sendo ensinadas aos filhos enquanto você está sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar. Elas estão fixadas nos umbrais da sua porta, elas estão perante os teus olhos. Meus queridos, estamos oferecendo aos nossos filhos a maior de todas as riquezas, que é a riqueza espiritual. Como está a geração de crentes que vão nos suceder? Muitos pais desta igreja já descansam no Senhor, temos dito isso. Já se constitui na grande nuvem de testemunhas a nos rodear. E quanto à presente geração, amados, ela está comprometida? Ela está envolvida? Ou está vivendo numa cômoda apatia, recheada de desculpas para uma letargia espiritual? Eu quero concluir trazendo 3 últimos desafios. Primeiro, em nome de Jesus, meus amados, considerando a grande nuvem de testemunhas que temos a nos rodear, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Sirvamos a Deus com temor, com integridade, com fidelidade. Segundo desafio, amados, apresentemos nossos filhos a Deus em oração. Eu sei que muitos pais que serviram a Deus, tendo a palavra de Deus em seu coração, e que ensinaram aos seus filhos em sua casa, andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar, têm a tristeza de não ter estes filhos na igreja. Mas preste atenção, a semente foi semeada nestes corações, e a promessa é para nós e para os nossos filhos. Então dobre os seus joelhos e não descanse. E não descanse até o fim da sua vida, se for necessário. Interceda por eles, os coloque na presença de Deus, para que o Espírito Santo faça essa semente frutificar abundantemente. E por fim, isso é muito sério, meus amados, por fim, vençamos toda a indiferença, toda a apatia que porventura quiser se instalar no nosso coração, porque o diabo é muito astuto e a nossa natureza é corrompida. Vençamos toda a indiferença e apatia que porventura queira se instalar no nosso coração, e vivamos nossa espiritualidade com amor, vigor, entusiasmo, dinamismo, envolvimento e compromisso. Abençoaremos assim a presente geração, abençoaremos assim até 1000 gerações daqueles que nos sucederem. Miguel Riso, num dos seus livros, conta uma história maravilhosa, a história de 2 presbíteros da sua igreja. A mãe desses 2 presbíteros orou pela conversão deles durante toda a sua vida. Era uma pessoa humilde, no final da sua vida ocupava um quartinho acompanhado de banheiro, e lá estava a sua Bíblia, lá estavam os livros, e foi ali que ela viveu seus últimos tempos,
viveu os seus últimos dias e foi ali que ela partiu para estar com o Senhor. Quando ela faleceu, aqueles 2 homens que não eram convertidos, que não estavam na igreja, que não temiam o Senhor, que não serviam o Senhor, foram encaixotar as coisas da mãe. E ao mexer nas coisas da mãe, viram uma Bíblia. E um deles disse ao outro: aqui, nossa mãe esteve orando por nós, por mais de 40 anos. E os 2 caíram em prantos. E os 2 choraram copiosamente. E foi ali que o Espírito Santo tocou na vida deles. Foi ali que eles nasceram de novo. Foi ali que eles converteram. Foi ali que eles assumiram um compromisso com Deus e passaram a servir ao Senhor. E os serviram como presbíteros na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo até o final da sua vida. Meus queridos, não nos cansemos de apresentar os nossos filhos em oração. As palavras ordenadas por Deus estejam no nosso coração, as inculquemos no coração dos nossos filhos, mas que reguemos esta boa semente através da oração. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus, amém.